E aí, pessoal? Hoje a nossa aula vai ser referente ao CIR, que é o centro instantâneo de rotação, ou ele pode ser chamado também de centro de velocidade nula, certo? O que é que vai acontecer? Geralmente, a gente precisa entender que o módulo da minha velocidade no ponto P, ela sempre vai ser igual ao nosso ômega, que é a nossa velocidade angular, vezes a distância entre o ponto P e o CIR, certo? Ou seja, o ponto de referência que eu estou analisando e o CIR que eu vou encontrar. E o módulo da nossa velocidade angular vai ser igual à velocidade angular. E o módulo do P menos CIR aqui vai ser a distância entre o ponto P e o CIR, tá? E a gente tem que identificar também que a direção dele, no caso, a gente vai identificar como? A minha velocidade no ponto P, ela é ortogonal, ela sempre vai ser ortogonal à minha velocidade angular, tá? Então, ela vai ser ortogonal à reta que une o meu ponto P ao meu CIR. E como que isso vai funcionar? Aqui no caso 1, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma barra fixa, tá? Uma barra com o eixo fixo. E a gente precisa descobrir onde fica o CIR dele. Ele me deu que a velocidade nesse ponto P aqui, ó, ela tá vindo nesse sentido. Agora vamos analisar segundo a direção aqui que ele me falou. Ele não me falou que a velocidade no ponto P, ela é ortogonal à minha velocidade angular? Concordam comigo que aqui, ó, é o eixo fixo da minha barra, certo? E aqui, ó, ele me deu a direção já da minha velocidade angular. Então, se essa daqui é a direção da minha velocidade angular, para eu encontrar o meu CIR, aqui ele falou que a minha velocidade no ponto P ela é ortogonal a ela, não é? Então, ela é ortogonal à reta que une esse ponto P ao meu CIR. Por que eu vou atribuir esse ponto aqui sendo o meu CIR? Porque é a partir desse ponto que está gerando um movimento em todo essa minha figura, certo? Então, essa barra, ela se move através deste eixo. Então, é aqui onde vai se encontrar o meu CIR, tá? E a minha velocidade no CIR, nesse ponto, a minha velocidade no CIR, ela vai ser quem? Ela vai ser zero. Por quê? Porque ela está inserida bem aqui no ponto onde está rotacionando a minha barra. E, pessoal, uma particularidade dos corpos rígidos é que quando eles estão em rotação, quando eles estiverem realizando esse movimento, sempre vai ter um ponto de velocidade nula a ser estudado nesse ponto. Nesse ponto, no caso, vai ser o CIR. O CIR, geralmente, ele sempre vai ser igual a zero, a velocidade dele, tá? Então, a velocidade aqui no ponto P, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à nossa velocidade angular vezes essa distância aqui, certo? Na teoria em si, a gente tem que, geralmente, a velocidade no ponto P, ela é igual à velocidade no ponto Q, mais o ômega, né, vezes aqui o nosso raio, certo? Isso quando a gente estiver fazendo o produto vetorial, né? E daí, o que isso daqui quer dizer para mim? Quer dizer que a minha velocidade no ponto P, ele é igual. Essa velocidade aqui, ó, ela define o meu movimento de translação. Enquanto que esta outra velocidade aqui, ela define o meu movimento de rotação. Então, geralmente, quando eu tenho uma barra fixa dessa forma aqui, onde o meu CIR se anula, ela vai estar simplesmente realizando esse movimento aqui, certo? Um movimento de rotação. Então, ela passa a não estar translatando, ela passa a simplesmente girar aqui em torno do seu próprio eixo, tá? Sendo um movimento de rotação. Aqui, nesse caso 2, o que vai acontecer? O que vai acontecer?
A gente tem duas barras fixas, tá? Esse sistema aqui ele é composto por 3 barras. Então, a gente tem essa barra AB, essa barra BC e essa barra CD. Portanto, apenas essa barra e essa barra aqui são barras com eixos fixos. E quem são os eixos fixos dessas barras aqui? É esse aqui e esse aqui. Concordam comigo que a partir desse ponto aqui, ó, essa barra aqui vai estar girando aqui, certo? Se ela tá girando aqui, essa outra barra vai estar acompanhando ela, ó. Ela vai estar fazendo esse seguinte movimento, ó. Certo? E daí, o que que acontece? Enquanto essa barra aqui, ó, quando essa barra vier pra cá, essa outra vai acontecer o que com ela? Vai descer. Então, essa outra vai pra lá e essa daqui, consequentemente, vai fazer assim, né? Então tá, a gente entendeu o movimento, agora o que que a gente vai fazer? Vamos começar analisando então essa barra aqui, ó, AB, tá? A velocidade de A, no caso, a velocidade de A, ela vai ser o CIR, concorda comigo? Porque esse daqui não é o eixo, aqui a gente não tá dando a velocidade angular dela, e ela não está direcionando aqui o sentido de rotação das nossas barras? Então tá. Então, a gente sabe que aqui vai ser o nosso CIR, nosso centro instantâneo de rotação. Consequentemente, a nossa velocidade no ponto A vai ser igual à nossa velocidade do CIR. Mas a gente não sabe que toda velocidade no ponto do CIR, ela não se anula? Então, a gente sabe que a nossa velocidade nesse ponto A aqui, ó, ela vai ser 0, tá? E agora, a nossa velocidade de B, ela tá em qual sentido aqui? Em qual direção ela tá seguindo aqui? Gente, a velocidade no ponto P, ela não é ortogonal à reta que une P ao CIR? Então, vamos analisar. Aqui eu tenho o ponto P. Aqui eu tenho o meu CIR. Então, ela tá vindo de cá pra cá, né? A barra. E a minha velocidade no ponto B, ela vai ser ortogonal a essa direção aqui. Então, se ela é ortogonal, ela vai estar nesse sentido aqui. Então, ela vai estar no sentido da barra BC. Então, aqui, ó, eu tenho a minha velocidade no meu ponto B. Agora, vamos analisar a velocidade no ponto C. A gente sempre analisa em relação aqui ao eixo fixo, tá? Porque a gente tem que analisar ele a partir do ponto do CIR. Então, se eu tenho um ponto do CIR aqui, essa outra barra que ela vai me gerar um outro movimento aqui, ó, tá vendo? Vai ser o meu ponto D, né? Então, a gente tem um CIR aqui também no ponto D. E como ela segue o movimento das outras barras, então, ele vai estar aqui, ó. Então, aqui a gente tem um outro CIR, certo? Então, tá. Então, a minha velocidade nesse ponto C, eu vou analisar ele em relação a ele até o meu CIR, tá? Que é aqui, o meu centro instantâneo de rotação. Então, a minha velocidade no ponto C não é ortogonal a essa distância de C até o CIR, então, ela vai ser ortogonal a essa reta. Então, ela vai estar assim, ó, tá vendo? Então, ela vai virar aqui. Então, aqui vai estar a minha velocidade no ponto C, certo? E a velocidade no ponto D, ela não está junto aqui com o meu centro instantâneo de rotação? Então, automaticamente, a minha velocidade no ponto D, ela vai ser igual a 0 também, tá? Porque ela vai estar acompanhando ali a velocidade do meu CIR. Então, ela acompanha a velocidade do CIR e ela vai ser igual a 0. E agora, como que a gente identifica onde está o CIR? Voltando aqui no caso 1. O CIR, gente, ele vai ser ortogonal, certo? A nossa velocidade. Então, ele vai passar aqui, ó, no eixo da nossa barra fixa. O que que a gente faz para a gente descobrir onde ele está situado? A gente faz uma linha tracejada na extensão da nossa barra. Então, aqui vai ser o CIR. Só que como esse caso é um caso isolado, ele vai ser 0, certo? Perdão.
Aqui, nesse ponto, a nossa velocidade aqui no ponto A, ela é zero. Então, vamos definir aqui essa reta aqui a partir da velocidade em B. O meu CIR aqui, ó, ele é ortogonal à minha velocidade. Então, eu vou, através dessa velocidade aqui, ó, eu vou estender esta linha até aqui. O ponto CIR, no caso, é uma referência que a gente vai tomar. Antes, lá no movimento de translação, a gente pegava o ponto na própria reta, né? A gente definia ali a nossa velocidade angular através da nossa reta. Aqui no movimento de rotação com eixo fixo, a gente tem que determinar esse ponto de referencial do CIR para a gente começar a traçar essa distância do CIR até o ponto de estudo que a gente tá tendo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai pegar dessa velocidade C aqui e vai representar essa linha para cá, certo? Então, vamos aqui, ó. Aqui, onde essas linhas se interceptaram uma na outra, exatamente aqui, a gente vai ter o nosso CIR, o nosso centro instantâneo de rotação, a nossa referência dele para a gente analisar essas outras barras, certo? Aqui, como que a gente vai definir a nossa velocidade B? Essa barra, ela tá gerando um movimento, certo? Então, aqui, ela vai ter uma velocidade angular de A a B, certo? Então, automaticamente, a minha velocidade no ponto B, ela vai ser essa velocidade angular do ponto AB vezes o meu raio, a minha distância, que é a minha distância do CIR até o ponto B, tá? Então, aqui, ó, vezes do ponto B até o meu CIR, certinho? E aqui, no meu ponto B, no meu ponto C, como que a gente vai definir, então, a nossa velocidade no ponto C? O mesmo caso de B. Então, aqui, ó, eu sei que aqui a velocidade no ponto B, ela vai ser zero, porque aqui é o meu centro instantâneo de rotação, certo? Do meu eixo. Então, aqui a gente vai ter uma velocidade angular CD dessa barra, certo? Então, vamos ter que a velocidade angular CD vezes a distância desse ponto aqui até o CIR, né? Que é o C até o CIR, vai ser a minha velocidade no ponto C.